Boa noite, pessoal, alunos do segundo ano de Ciências Contábeis da Universidade Norte do Paraná. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de contabilidade de custo, tá? Uma quinta-feira, muito calor, nós vamos aproveitar bem essa aula. Então eu peço a vocês aí que peguem o mapinha da mina, tá? Estão olhando aqui, cada um está construindo o seu aí, é importante fazer os rabiscos, fazer os rascunhos, isso vai ajudar muito vocês no desenvolvimento da matéria, da forma que nós estamos trabalhando, do raciocínio, né? Então, nós estávamos marcando aqui do lado dos gastos, indiretos, diretos, fixos e variáveis, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês aí fazerem, ó? Onde está direto, faça uma ligação do direto com variáveis. E depois faça uma ligação dos fixos com os indiretos. Na hora que você faz essa ligaçãozinha aqui, ó, você pode escrever entre indiretos e fixos a palavra rateio. Tá certo? Então, são as diquinhas do mapa da mina que vai ajudando vocês a se localizarem na matéria e vão construindo toda a parte estrutural, todo o conceito dentro desse esqueminha que nós estamos fazendo aqui de aula, tá certo? Então, quem escreveu gastos aqui foi desenhando a planilha conforme nós fomos adotando critério. Lá em cima, né? Diretos, indiretos, fixos, variáveis. Faz uma ligaçãozinha do direto com o variável, do indireto com o fixo, e entre fixos e indiretos pode escrever aí a palavra rateio. Mais uma dicasinha aí da nossa aula para vocês mentalizarem, fixarem e poderem utilizar no dia a dia de vocês, perfeito? Vou lançar para vocês um slide aqui, ver se está ok, ver se aparece aí para vocês, tá certo? Perfeito aí para vocês, pessoal? Sim, professor. Tranquilo? Vou fazer uma mudança aqui só para testar. Mudou para vocês? Mudou. Legal. Então tá bom. Então nós vamos continuar trabalhando nessa metodologia de slides, pessoal, porque daí a matéria está sendo gravada, o pessoal vai acompanhando, aqueles que não tiveram a oportunidade de imprimir as apostilas, de tela encadernada, tudo aí em sua mão, em suas mãos, né? Ele vai acompanhando também através dos slides que vão ficar gravados para vocês verem algumas definições e terem também acesso à matéria. Mais uma vez, lembrando que todo esse material, né, eu deixei disponível lá na nossa plataforma de ensino, lá da UEMP, né, no SWAP, lá na aba de materiais, vocês têm todas as apostilas de todas as aulas, né, da 1 a 19, que reflete todos os tópicos que nós vamos estudar na contabilidade de custo. Beleza, pessoal? Então, hoje a aula, né, sempre vai nos remetendo dentro da empresa, tá certo? De qualquer forma, e a todo momento eu vou estar falando isso para vocês, e vou estar trazendo vocês para sempre trazer o pensamento de vocês para dentro da empresa. É importante a gente fazer a relação da empresa com a matéria que nós estamos estudando. Por isso eu pedi que vocês desenhassem com carinho essa empresinha e fossem entendendo ela, né? Porque é isso na prática as empresas, pessoal. É isso aí, as empresas na prática, ela tem os seus proprietários, ela tem os seus departamentos, ela tem a sua estrutura para que ela movimente, para que ela seja trabalhada, ela precisa de financeira, ela precisa de capital, ela precisa de dinheiro, estão entendendo? Para esse dinheiro é gasto nas operações e para tudo isso nós vamos registrando, nós vamos fazendo com que aconteça os fatos geradores, pessoas vão tomando decisões, pessoas vão gastando esse dinheiro, aplicando ele dentro da empresa para que seja gerado riquezas. Então, isso eu vou estar falando sempre para vocês, porque o contador ele precisa ter esse conhecimento, desde a constituição da empresa
até a elaboração dos relatórios, que vai contar a história dessa empresa em números. E é isso que nós fazemos. Então, às vezes, nós nos atemos aqui nas matérias teóricas, nos cálculos práticos, e não conseguimos fazer essa relação da empresa com o que nós estamos estudando. Por isso, eu convido todos vocês, quando estivermos fazendo esse exercício, né, de estudar, que vocês se remetam à empresa. Né? E agora é possível que vocês tenham mais facilidade para fazer isso, porque vocês estão acomodados, bem acomodados agora, né, no lar de vocês, nas casas de vocês, né? Separaram um lugar para vocês poderem estudar, e com isso vocês têm mais facilidade para fazer esse exercício mental. E assim a gente vai, né? Parece que já somos trabalhadores, ou muitos de vocês já trabalham em empresas, trabalham em áreas, outros talvez fora da área, outros estão procurando a primeira chance no mercado de trabalho, mas você, fazendo esse exercício, parece que você já está lá dentro da empresa, né? Parece que você já está realizando, de fato, isso que nós estamos aprendendo. Então, voltando um pouquinho aí, na aula anterior, nós fizemos um exercício, alguns cálculos, né, para entender aquilo que muitos sistemas hoje, quando nós falamos em grandes empresas, quando nós falamos em rateio, quando nós falamos em contabilidade, em contabilização, né, em customização, toda essa nomenclatura que nós já estudamos em aulas anteriores, né, dentro da contabilidade, né, vem apontar para nós as atividades que estão sendo realizadas no dia a dia. Né? Nós precisamos decifrar tudo esses códigos, decifrar todas essas atividades, essas operações, para torná-las, né, registráveis, registrar as notas, registrar as CFOPs, já ouviram falar, né? Registrar, né? Professor, tem o NCM, tem isso, lá no departamento fiscal a gente tem várias situações, vários códigos, né, que estão atrelados a exigências fiscais. Lá também, na área de produção, eles trabalham lá com código de barras, nós temos que ter uma maquininha para puxar os códigos, e aí ali já está dizendo, né, vários, o peso, o lote, tantas coisas que estão atreladas no nosso dia a dia. Mas o que é importante a gente saber, pessoal, para tudo isso tem que ter critérios, para tudo isso tem que ter procedimentos, processos, tá certo? Então, as coisas vão acontecendo, tem que ter uma organização dentro da empresa. E a contabilidade, ela é muito organizada na sua técnica, na sua forma de apurar essa evolução patrimonial da empresa, né? Ou a sua redução patrimonial, de apurar o lucro ou o prejuízo, né? Então, esse é o papel da contabilidade, né? Mensurar o patrimônio da empresa. Então, quando nós estamos voltando um pouquinho aí, já entrando lá no CMV, que é uma parte da DRE, não estamos lá com a receita, desconta da receita os impostos, as devoluções, as vendas canceladas, aí você tem a receita líquida, vamos lá, voltamos naquela DRE que eu mandei para vocês, no modelinho, se vocês estiverem trabalhando com esse material, está na mão de vocês, é mesmo a DRE, professor, então está lá a DRE, depois que nós temos a receita líquida, qual é o grande momento da contabilidade? Apurar o custo. Então aí, logo depois da receita, vem o custo, e nós já percebemos em alguns exercícios que nós fizemos, nós já percebemos na matéria que nós já estudamos, que ele representa a maior parte dos gastos, porque é os gastos que estão sendo gerados para gerar receita para a empresa, para gerar, vamos dizer assim, a riqueza da empresa, que são os produtos, tá certo? Então, por isso é muito importante. Então, quando nós estamos falando em critério de rateio, nós estamos atribuindo isso a quê? Por isso que eu já falei lá, pega o mapa da Mini e já, vamos lá. Qual é o alvo dos critérios de rateio? Os custos indiretos e os custos fixos, né? O que são custos indiretos, né? Só podem ser apropriados por sua própria definição de forma indireta. Então, são aqueles gastos de difícil identificação, tá certo?
que a gente vai ter que fazer um pouco mais de trabalho, vai ter que exercitar um pouco mais para atribuir aquele gasto ao produto, tá certo? Então, quando tem essa dificuldade, né, nós vamos ter que utilizar esse critério de rateio, utilizar esse método, tá certo? Que nós podemos adotar dentro da empresa, de acordo com o que nós já vimos, semelhança, né? Dentro de um departamento, quais são os gastos semelhantes? Quais são os gastos que vão ser alocados a esse produto, que fazem parte deste departamento, onde está se produzindo o produto X, o produto Y, o produto Z, como nós vimos na aula de ontem, tá certo? A previsão desses comportamentos de custo, todas essas formas de distribuição contém em menor ou maior grau certo subjetivismo. Então, eu estou adiantando para vocês assim, pessoal, o critério de rateio, por sua complexidade de identificação desses gastos, dependendo da atividade, ele se torna cada vez mais complexo, ele pode ter um certo subjetivismo, ou seja, a gente tem que, às vezes, decidir fazê-lo ou não, apropriá-lo ou não. E quando acontece isso, pode ter uma certa arbitrariedade. O que quer dizer isso? Não condiz necessariamente com a realidade. Então, vocês vão se deparar com isso agora, nesse momento, e eu chamo a atenção para vocês o seguinte: não se preocupe tanto em discutir esse assunto da arbitrariedade, do subjetivismo, porque os métodos, eles foram construídos ao longo do tempo. Assim como evoluiu a contabilidade de uma década para cá, de umas 2 décadas para cá, na área de custos, né? Anteriormente, ela também teve evolução. Então, eu já falava para vocês a história justamente para vocês irem entendendo, passo a passo. Tanto é que anteriormente existiu o custeio por absorção, o custeio direto, né? Daí que é um custeio mais gerencial, e agora nas últimas 2 décadas, pelo menos aqui no Brasil, o que surgiu? Custo ABC, para tentar acabar com essa arbitrariedade, com esse subjetivismo, tá certo? Então, fiquem tranquilos que nós vamos chegar lá, mas eu estou colocando para vocês que existe, porque pode haver alguns questionamentos agora, porque nós vamos estudar primeiro o custo de absorção, depois o custeio direto, e depois nós vamos deixar, né, o filé o finalzinho, que é o custo ABC. E aí vocês já vão ter conhecimento suficiente para poder entender todo o custo ABC, os seus mecanismos de trabalho, as suas ferramentas, né? E o que ele tenta desmistificar, a complexidade das informações que ele tenta alocar para a gente ter o produto mais perto, os gastos alocados no produto mais perto possível da realidade, certo? Mas apesar da arbitrariedade do subjetivismo, existe um nível bastante aceitável. Se não fosse bom, ou se a prática não é boa para a sua empresa, você tem que ver qual é melhor. Né? Mas as empresas têm se satisfeito com as práticas que aí estão, com os conceitos que aí estão, certo? Então, a decisão cabe à alta gestão, cabe à direção, tá certo? De olhar, de verificar, de ver se o método que está sendo utilizado funciona ou não funciona. E isso também cabe à classificação dos custos indiretos e ao critério de rateio adotado pela empresa, tá certo? O que é o rateio? Rateio é uma divisão proporcional por uma base que tenha dados conhecidos. Então, eu cito o exemplo da aula de ontem. Nós não tivemos lá os dados conhecidos? Professor, eu tenho 80 mil reais de mão de obra. Beleza. O departamento do RH fez o apontamento das horas que estão alocadas a cada produto. Olha, mais um dado colocado, né? E depois nós adotamos um critério de rateio com base na mão de obra que foi utilizada, tanto para o departamento de produção como para o departamento de manutenção. E esses 2 departamentos estão lá dentro da área de produção. Tá certo? Então, ali está bem identificado, bem conhecido, e aí você consegue fazer o trabalho. Qual que foi o trabalho que nós fizemos? De fazer o rateio, com as bases que já estavam em nossas mãos, com a métrica que já estava definida, nós conseguimos fazer o rateio e dizer para o produto X é esse custo, para o produto Y é esse custo, e para o produto
Z é esse custo, tá certo? Então, quando nós falamos em rateio, é isso, né? Às vezes, lendo aqui é a divisão, a proporção. Não, mas é exatamente o que nós fizemos na prática ontem. Tá certo, pessoal? Então, é esse envolvimento que eu peço de vocês no raciocínio com a matéria. Não se prender só ao conceito teórico que está aqui no monitor, mas tem. Opa, nós fizemos uma conta ontem. Então, quando o professor está falando de dados conhecidos, ele está falando do produto. Ah, o X é o produto. O Y é o produto. O Z é o produto. Oh, que legal. Agora ficou mais claro para mim, professor. Ah, ele também está dizendo que as horas são dados conhecidos. Então, as horas também fazem parte dessa metodologia de rateio. Eu preciso ter as horas apontadas. E peraí, eu também preciso ter o valor total que eu vou ter que ratear. Pronto, você tem todas as bases de dados para você fazer a continha e fazer as correlações. E, é claro, nós não podemos esquecer, tudo isso já estava pronto para a gente calcular. Mas todo o trabalho da contabilidade, ou da controladoria, ou do controller de custo, ou do departamento de custo, ou do contador, ou do consultor, ou do analista, ou do assistente, ou até mesmo do próprio auxiliar, né, é buscar esses dados, é fazer com que ele aconteça no dia a dia e chegue para que alguém possa alimentar os sistemas com esses dados e aí tudo acontecer, tá certo? E aí nós vimos, é claro, você não pode pegar uma energia que está fora da área de produção e ir lá e querer ratear no produto. Então ela tem que ter uma semelhança. Ah, por isso tem o centro de custos. Por isso nós criamos o centro de custos, né? Então nós vamos ter o centro de custo de energia dentro da área de produção, nós vamos ter o centro de custo de mão de obra dentro da área de produção, nós vamos ter o centro de custo de aluguel dentro da área de produção. E aí nós vamos fazer as classificações. Perfeito, pessoal? A influência dos custos fixos e dos custos variáveis, né? Já vimos também que os custos são comuns, como eu falei agora. Em vários departamentos são rateados em função da sua natureza. Então, é o que eu falei para vocês, ó, nós temos as caixinhas, nós temos os departamentos, e aí nós vamos alocar os gastos que estão ocorrendo dentro da empresa, dentro dessas caixinhas, dentro dos departamentos, né? E para isso nós vamos ter algumas definições. Professor, mas aí tá, deixa eu entender. Então, existe custos fixos, aquele dia nós estudamos custos diretos, né? Os custos que são diretamente ligados ao produto, perfeito, de fácil identificação. Depois nós vimos que tem os custos indiretos, que são mais difíceis de se alocar o produto, e para isso nós temos que utilizar um método de rateio. Perfeito, agora o senhor está dizendo que tem mais um tipo de custo. Aí o custo fixo é aquele gasto dentro do setor produtivo, que não sofre alterações devido ao volume de produção. Então, gravem isso aí, né? Custo fixo tem a ver com volume de produção, tá certo? Ó, custo fixo, volume de produção. Mas, professor, volume de produção não sofre alteração. Então, é aquilo que nós falávamos ontem, né? Até teve várias questões. Se o funcionário, tá aí o exemplo abaixo aí. Depois nós vamos trabalhar isso na prática. Temos um salário do contratado de 5 mil reais. O cara trabalha 220 horas e produz 5 toneladas. Qual que é o custo fixo, pessoal? 5 mil reais por 220 horas. Está aqui os dados. Pô, aumentei a produção. Variou a produção. Volume de produção aumentou. Variou o meu custo? Não. Então, se não variou o custo, ele continua sendo fixo. Ó, eu continuo usando a mesma mão de obra, a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de horas trabalhadas para produzir 5.500 toneladas. E assim, se caísse para 4,5, eu teria o mesmo pessoal lá. Eu não vou dispensar, não vou mandar ninguém para casa. Então, qual que é o trabalho da contabilidade aí? Né, de custo, da controladoria? É fazer com que a gente utilize o pessoal, né, tenha vida útil dentro da empresa, esteja com as 220 horas ocupadas. Tá certo? Porque se produzir menos, como é o caso das 4,5 toneladas, o meu custo fixo aumenta. Porque se você dividir, né, esse valor aqui por 220 horas, ele é o mesmo para 4,5, para 5,5 e para 5. Se eu aumento, né, o custo fixo cai.
Agora, eu tinha uma métrica que eu contratei esse pessoal para produzir pelo menos 5 toneladas. Se eles produziam R$ 5.000, 220 horas, 5 toneladas, eu estou com o meu trabalho realizado, é neutro. Falei, ó, eu contratei esse pessoal para fazer isso. Se eles fizerem isso, eles estão me entregando com a lucratividade que eu espero, dentro do meu planejamento estratégico, tá entendendo? Então, nada acontece por acaso. Você não contrata uma pessoa por contratar. Você tem que ter um plano para ela. Você já tem que ter um objetivo, uma meta para ela para alcançar, tá certo? Então, tudo isso vem, né? E a hora que nós estamos aqui, nós já estamos discutindo se isso é útil, se isso não é útil, se isso está sendo viável ou está sendo inviável. Por isso a gente registra, por isso nós analisamos. Então, quando nós estamos falando em custo fixo, é isso, não sofre alteração devido ao volume de produção. Está até grifado para vocês, né? Por quê? Porque é para chamar atenção mesmo. Isso aí, pessoal, gravem. Eu gostaria que vocês, quando terminasse o ano, pelo menos soubesse definir o que é custo, né? O que é custo direto, indireto, custo fixo, custo variável, né? E que vocês possam ter uma dimensão de como se calcula isso, tá certo? Isso é o mínimo. Eu gostaria que todos saíssem, né, para frente e pudessem já começar a aplicar isso na vida de vocês. Serve para a vida de vocês também. Nunca se esqueçam, vocês são uma empresa, né? São uma empresa. Começa por aí. Então, tudo é válido. Fernando Pessoa dizia para nós, deixou escrito isso aí. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Pessoal, nós somos formados de mente, de corpo, né, de alma, certo? Então, nós temos essa diferença. Então, nós temos que usar isso a nosso favor, tá certo? Pensamos, olha lá, né? Professor, então a influência dos custos fixos e dos custos variáveis, olha que interessante. Nós já sabemos que os custos fixos não sofrem alteração do volume. O que é o custo variável, então? É aquele que sofre influência do volume de produção. Ah, professor, agora eu comecei a entender porque que o senhor fez a ligação aqui, então, né? Então, quer dizer que os indiretos e os fixos, provavelmente nós vamos ter que utilizar um método de rateio para poder alocar eles ao produto, enquanto que os diretos e os variáveis são mais fácil a identificação dele. Por exemplo, se eu tenho um relógio de energia elétrica para a fábrica, certo? E contrato uma demanda para mim regular o controle de energia elétrica daquele departamento, ou daquele setor, né, Fábio? Ou daquela área, certo? O que vai acontecer se o volume de produção aumentar? As máquinas vão trabalhar mais. No caso, aquela energia é o quê? É variável. Ela aumenta de acordo com a demanda. O aluguel vai aumentar? Não. O aluguel é fixo. Porque, independente ou não, da produção que vai ter naquele galpão, eu gasto R$ 20.000 de aluguel naquele galpão. Então, se aumentar a produção, o que vai acontecer com ele? Cai o custo fixo dele. Se diminuir a produção, aumenta o custo fixo dele, porque ele não vai variar de acordo com a produção, enquanto que a energia vai variar. A matéria-prima vai variar? Professor, gostei desse exemplo, legal. Então, quer dizer que é um custo direto e também é um custo variável. Tá certo? Então, existe uma correlação. Não quer dizer que você classificou o variável e não existe mais o direto. Não, pessoal. Não entrem nessa cilada. Não é para a gente fazer esse emaranhado de coisa. É simplesmente para dizer assim, ó, esse custo é direto, porque eu aplico direto ao produto, e é variável, porque ele varia de acordo com o volume de produção. Perfeito? E assim a gente vai desmistificando esses conceitos que às vezes traz a dúvida para nós. E a mesma coisa a correlação dos fixos com, né, os indiretos. Esse é mais difícil de eu alocar, porque eu estou falando da fábrica inteira, o aluguel da fábrica inteira. Agora, uma parte eu tenho que alocar no produto, então para isso eu vou ter que usar uma métrica, porque eu não tenho relógio lá na fábrica também de energia, o relógio é da empresa toda, vai ter que usar outra métrica. Mesmo que haja uma variação, eu tenho que usar um rateio. Então nós vamos ter diversas perguntas, vamos dizer assim, desafiando a nossa profissão no dia a dia. Por isso que eu falei lá da arbitrariedade,
da subjetividade, tem coisas que às vezes são irrelevantes, não vale a pena ser discutida. Se gasta muito mais tempo discutindo do que alocar. E aí a gente toma uma decisão, né, que é arbitrária, mas que não vai prejudicar, não vai mudar muito o resultado daquela operação. Estão entendendo? Então, esse é o raciocínio que eu trago para vocês. É isso que eu gostaria que vocês fossem pensando. De uma forma agora aqui, olhando a mesma situação lá, né? Se nós tivéssemos aqui, ó, o consumo de matéria-prima seria variável, pois se a necessidade produtiva, já falei, beleza, irá gastar mais matéria-prima. Então, se eu tivesse aqui matéria-prima 5 toneladas, eu gastasse 10 mil. Ó, variou. Não, tem aqui o valor. Agora, se eu colocar aqui matéria-prima 5,5, ó, gastei 11. Opa, variou, professor. Para produzir 5 mil, o senhor gastou mais matéria-prima, teve um gasto maior. Então, mudou. Né? A matéria-prima 4.000,5, reduzir, diminuiu, né? Então variou para baixo, né? Então o custo ele vai acompanhando quando ele é variável. Esse é o custo, nós vamos falar isso depois no custeio direto, que é uma das metodologias que a gente busca dentro da contabilidade, que é o custo ideal. A gente conseguir saber exatamente qual que é o gasto que eu preciso ter para fabricar aquele produto. Se eu consigo ter esse no meu planejamento, eu vou trabalhar todos os meus processos e procedimentos para que isso aconteça. Então, eu vou trabalhar mais com custo variável, com custo direto, porque ele é fácil de identificação e eu posso trabalhar com ele. Se eu contrato uma mão de obra variável, ela varia de acordo com a demanda. Se eu tiver menos demanda, eu tenho menos mão de obra. Se eu tenho mais demanda, eu tenho mais mão de obra. Estão entendendo a lógica? Se eu tenho uma mão de obra fixa, aí eu corro o risco de, às vezes, numa queda de produção, uma máquina quebra, um raio cai na empresa, o nosso para-raio não funcionou, ou justamente a equipe de TI acontece muito isso, ainda mais na nossa região, que tem várias tempestades, agora com esse calor aí dá até medo, né, de vir outra aí, e geralmente quem sofre as consequências é os computadores, as máquinas. Então, e hoje nós trabalhamos com muitas indústrias que trabalham tudo com máquinas digitais, de empacotamento, de fracionamento, de pesagem, balança automática, né? Eu vi várias situações aí hoje nas empresas, tudo buscando reduzir custo, né? Onde que é o maior custo hoje dentro da empresa? Pasmem, a mão de obra. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, estudem, analisem, tentem entender essa lógica que eu estou passando para vocês sobre a matéria, para que vocês estejam no mercado de trabalho, né, e sempre à frente, ou seja, acompanhando as mudanças. E aí, olha que legal, né? Coloquei para vocês agora aí, ó. Professor, agora ficou bem claro, está aqui na apostila, agora eu estou entendendo aqui, ó, tem uma correlação mesmo. Os princípios de custeio, nós temos custeio total, custeio por absorção, custeio direto, dos métodos de custeio padrão, centro de custos, custo ABC, tudo isso aqui nós vamos estudar, tá certo? Então, eu adiantei esse slide aqui só por causa disso aqui, ó, tá certo? Para vocês olharem e verificarem. Então tá bom, professor. Então a gente pode ter. Eu estou entendendo agora, né? Estou entendendo. Tá certo? Alguma pergunta? Professor, Pode falar. eu sei que o senhor falou que a contabilidade de custo é mais usada e mais focada em indústria, mas em uma empresa comercial, pode-se dizer que os custos fixos são o aluguel, os salários, a energia, e o único custo variável são as compras? Boa pergunta. Eu vou ser arbitrário com você. Quem que tá falando é o Lohan. Lohan. Vou ser arbitrário com você. Né? Vamos entender assim, ó, uma empresa onde a atividade dela é comercial, geralmente nós utilizamos a contabilidade financeira. E aí, tudo isso aí nós vamos usar como despesa, esses gastos. O que seria, nesse caso, adotado? Aí é um critério, depende do volume e depende da análise e do planejamento estratégico. Pode mudar alguma coisa? Não vejo muita mudança, porque uma contabilidade de custo, ela tem um custo alto também para a empresa, ela tem que ser toda montada com situações que vale a pena você investir nisso. Como você já está comprando uma mercadoria,
que é, praticamente o teu custo é o quê? A compra da mercadoria pronta, acabada. Tá certo, Lohan? Então, você raramente vai fazer alguma modificação nela. Qualquer modificação que você venha fazer no produto já industrializou. Tá entendendo a lógica? Sim, entendi. A metodologia utilizada na contabilidade de uma empresa comercial é aquela basicona lá, que é muito funcional e funciona bem porque não precisa mais do que aquilo, tá certo? Então, mas professor, eu tenho um pessoal que vai lá, descarrega a mercadoria, tem outro pessoal que carrega a mercadoria. Você vai ter que fazer um estudo de relevância desse atrelamento da mão de obra, do CIF, né, dos custos indiretos de fabricação, ou dessa movimentação, para ver se vale a pena. Existem discussões na área de serviços, existem discussões que agora está se tornando mais claro e a utilização da customização de métodos de custeio de absorção, ou custeio direto, ou custo ABC, para algumas atividades, se tornaram mais complexas e que deixaram de ser consideradas comerciais ou simplesmente despesas com serviço, passaram a ser consideradas de alto risco, e aí você tem que customizar isso aí, você muda a classificação para apropriação de alguns benefícios que você tem dentro da lei, tá certo? Que lhe permite isso, né? São alguns benefícios que você tem na lei, tá certo? Mas, via de regra, as empresas comercial vai usar aquele modelinho. Compras, menos impostos, mais estoque inicial, menos estoque final, que é o CMV. Perfeito? Obrigado, professor. Joia. Então, vamos adiante aqui. Pode perguntar, vai lá. Materiais auxiliares de produção. Eles dão direito a crédito de PIS e COFINS. Qual seria o problema de eu considerar um material que não é auxiliar de produção, mas eu tomar esses créditos, ele não sendo auxiliar de produção? Essa pergunta aí envolve uma resposta tributária, tá certo? Porque, veja bem, aí tem várias situações. Quem está falando? Matheus. Matheus, é o seguinte, nós temos que entender todo o contexto, a atividade, tá certo? Nós temos que entender qual produto, nós temos que entender qual a atividade da empresa, tá certo? Porque se a gente generalizar, a gente pode cometer o erro de falar uma bobagem aqui. Mas, via de regra, né, quando se trabalha custos e produtos agregados a custos, custos indiretos, variáveis, diretos e fixos, que está atrelado à produção, gera esse crédito. Tudo aquilo que nós não conseguimos atrelar a custo, não por via de regra, não se tem direito ao crédito, mas se é discutível, porque a legislação nossa é muito farta e muito cheia de falhas. Mas quem faria essa fiscalização? É o governo. E é o cruzamento das informações, mas eu vou te dar uma dica, tá certo? Por onde que eles vão cruzar as informações? Né? Hoje, nós vamos ter, vamos dizer assim, os sistemas de contabilidade e os SPEDs, eles estão muito avançados. Então, o que você tem quando você está fazendo a customização de um produto? Quando você tem uma nota fiscal, você vai ter lá o código do produto, não tem? Sim. Depois desse código, ele gera um outro número lá, NCM, também não gera? Gera. Se você observar aquele código do produto, depois tem uma CFAP, não tem? Sim. Então tem toda uma correlação, entende? Aqueles códigozinhos do produto, às vezes ele está lá, 01.02.000.00. Cada pontinho aqui que está colocando ali, ele tem uma tabela, ele tem uma classificação, tá entendendo? Então, da forma que você aloca na nota, da forma que você classifica na tua contabilidade, é que vai dizer se gera ou não gera crédito, ou se você tem uma possível, vamos dizer assim, chance de uma certa forma, poder pedir esses créditos. O que eu digo geralmente
ah, quando acontece uma pergunta assim. Primeiro, nós temos que fazer uma análise tributária, e foge um pouquinho da nossa contabilidade de custos, certo? Certo? Aí, a análise tributária. Depois nós temos que fazer uma análise da lei. E depois, nós temos que ver situações que envolvem decisões, tanto a nível de administrativo, como a nível fora do administrativo, decisões judiciais a respeito daquela matéria. Né? Então, tem muitas situações assim que envolvem exportação de produto, que envolve importações de produto, que envolve, sim, vamos supor, alterações no produto, mesmo que seja uma padronização, mesmo que seja um fracionamento, que pode te trazer um lucro presumido, tá certo? Um crédito presumido de algumas operações. Então, cara, essa é uma outra área bem interessante de trabalhar e dá muito margem hoje para o contador ter sucesso na vida, que é a área tributária e trabalhar esses processos administrativos. Responder para você, assim, de bate-pronto, eu diria que a maioria dos produtos que não estão na linha de produção tem que ser estudado muito a sua origem, né, para você saber se vai ter crédito ou não. Então, é bem complexo, viu, cara? É outra área maravilhosa de trabalhar e que eu aconselho vocês a se especializar nisso. Se você gosta disso, Matheus, bora lá estudar essa área aí, que é muito importante, tem mercado pra caramba no Brasil, viu? Beleza, meu caro. Muito obrigado. Analisando o slide anterior, pode-se ter uma ideia da influência que existe no valor do custo final quando da adoção deste ou daquele critério de rateio, beleza? Então, o que eu quero dizer assim agora para a gente fechar a matéria, pessoal? Que nós não podemos sair criando da nossa cabeça situações, certo? A gente tem que reunir com uma equipe, nós temos que discutir isso com pessoas que conhecem a empresa, e uma vez que se adotou um critério, ele tem que ser trabalhado, tem que ter uma consistência, você tem que conseguir entendê-lo, você tem que ver resultados, certo? Para depois fazer correções, mas precisa testar ele. Ah, professor, criei a empresa hoje, não sei nada disso, estou criando aqui um planejamento, então vamos testar ele, vamos fazer ele funcionar, certo? A gente vai ter algumas pistas para colocar no nosso planejamento, perfeito. Com o tempo, você vai vendo que a sua gestão é diferente daquela gestão que você copiou, às vezes, um critério, ou que você achou que era interessante, ou que você estudou no livro e achou que funcionaria. Você vai ver que, às vezes, não funciona. Então, às vezes, tem que fazer mudanças. E isso tem que acompanhar a legislação, tá certo? Então, é importante a consistência dos critérios para a gente ter dados para medir. Se você tem dados, você consegue analisar de um ano para o outro, de um mês para o outro, de um lote para o outro, de uma demanda para outra demanda de produção, porque quando você está ali na linha de produção, pessoal, existe uma ordem de serviço para se produzir. Você vai criar um lote, depois você vai criar outro lote, outro lote, outro lote, você pode comparar os lotes, saber como é que foi a equipe que trabalhou com aquele lote X, a equipe que trabalhou com esse lote Y, por que aquele foi mais rápido, por que esse foi menos rápido, por que aquele saiu sem defeito, e esse aqui teve alguns defeitos, se a máquina era a mesma. Então, todo esse processo é importante, e esses números que a gente trabalha, é esse olhar clínico que a gente tem dentro dessas atividades que estão acontecendo dentro da empresa, que nos fazem tomar decisões assertivas e corrigir processos. Então, quando a gente está falando da importância da consistência dos critérios, é isso. Nós precisamos ver a base deles, precisamos conhecê-los, precisamos ir ao chão de fábrica, precisamos acompanhá-los também, entender como é que eles funcionam, conhecer os equipamentos, os recursos que lá estão, precisamos saber se são semelhantes, se estão alocados corretamente para cada departamento, tá certo? E se tivermos que fazer alteração, né, que ela seja pautada em números, em estudos, em informações de realização daquele trabalho, tá certo? A gente não pode só ir criando, jogando no bicho, fazendo, arriscando, arriscando, arriscando. Empresa, como eu falava para vocês, ela não é uma loteria, tá certo? Ela tem que ter
toda essa disciplina, esses regulamentos, para que ela alcance os objetivos. E nós trabalhamos com isso, basicamente, também, né, porque a contabilidade de custo é um dos ramos que a controladoria atua, porque ali está toda a produção da riqueza, onde se gasta mais dentro da empresa, tá certo? E assim, depois disso tudo acontecer, deixa eu ver o que tem aqui, nós fazemos a conciliação com a contabilidade financeira. Professor, o que é contabilidade financeira? Cara, Professor, opa, pode perguntar. desculpe interromper aí. Eu queria saber se existe critérios de rateio que podem variar de acordo com a produção. Produção de produtos diferentes ou não existe essa variação? O Fábio? Isso. Fábio, assim, aqui é que eu falei para você, usei a palavra subjetividade e arbitrariedade. Porque o critério, né, o alvo dele é os custos fixos e os custos indiretos, tá certo? É o alvo, Certo. nós usamos o rateio. E o rateio, ele vai de gestão para gestão. Nós temos que descobrir um método para colocar a base de dados. Então, ele é flexível. Você pode montar um método de rateio, certo? Mas ele é básico. Você vai ter um gasto X, um custo fixo de um aluguel. Onde que estão relacionados então, eu vou te dizer assim a rotina. Como é que você faz? Você vai ver quais são os custos fixos dentro daquele departamento. Ah, professor, agora ficou mais claro. Então, eu tenho aqui, ó, aluguel, eu tenho energia, não, energia varia. Não, eu tenho mão de obra, eu tenho essa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho um seguro, que cai lá no barracão, mas eu pago ele geral, mas eu tenho uma partezinha dele que eu tenho que alocar lá. Ou eu tenho um controller que gasta algumas horinhas lá no departamento para fazer alguns apontamentos. Eu tenho o gerente de RH também que gasta alguns. Entende? Você vai reconhecer aquela primeira classificação que a gente faz antes de entrar no rateio. O que é custo direto? O que é custo indireto? O que é fixo? O que é variável? E aí depois nós vamos usar métodos de rateio para o variável, né? Não para o variável, não, para o indireto e para o fixo. E aí, qual que é o método de rateio? Vou dar um exemplo para responder a tua pergunta, vamos ver se fica claro agora. Eu tenho uma métrica para energia elétrica, eu tenho apenas um relógio. E aí, eu vou dizer assim, ó, não, vamos fazer diferente, vamos usar o aluguel, que é um custo fixo. O barracão, a empresa inteira mede 1.000 metros. Eu vou usar uma métrica, estou criando um critério de rateio, tá certo? Perfeito, Fábio? Sim. Então, a minha empresa tem 1.000 metros, eu pago 50 mil de aluguel. Beleza. Então, eu vou criar uma métrica aqui, um método de rateio. Ó, eu vou dividir 50 por 1.000 metros. A minha fábrica tem 500 metros. Então, eu estou dizendo que 50 mil dividido por 1.000 e depois multiplicado por 500 vai ser o aluguel que eu vou ratear na área de produção. Entendeu? Sim. Então, essa metodologia, ela é criada, vai ser discutida, a equipe vai sentar. Ah, Edilson, mas não pode ser assim, porque não é metro quadrado, é metro cúbico. Pô, complicou minha vida agora para fazer conta de metro cúbico. Você manja mais que eu aí, eu sei que já trabalhou de tecnólogo e tal, manja de Excel. Então, você está entendendo? Aí você comenta no molho, opa, então, peraí, vamos ouvir o Fábio, porque acho que não pode ser metro quadrado, vai ter que ser metro cúbico. Ixi, mas lá na área tem um canto que é inutilizado, é um galpão onde se aloca, aquilo lá não pode ser considerado a produção, então tem que descontar aquilo lá também. Tá entendendo? Então são essas situações que nós vamos criar, igual nós criamos das horas, né? Nós apontamos as horas fixas e dizemos, é tanto para o produto X, tanto para o produto Y. E depois as demais horas é para outras situações. Então são apontamentos, são esses que nós chamamos de rateio. Nós usamos uma base de dados, criamos as métricas para fazer a customização disso. Será que foi claro? Tranquilo. Beleza, então, pessoal. E para fechar, né, nós temos, então, hoje, sistemas, né, eu falei para vocês, eu devo dizer até a palavra inteligente, é claro, o sistema não pensa, pessoal, o sistema é montado, mas nós chamamos esses sistemas inteligentes, né, que nos apoiam a fazer o melhor
processo possível, desde que ele seja bem parametrizado, bem criado, tá certo? Então, eles só faltam falar hoje, muitos sistemas, né? Já ouviram falar do SAP, né, que é o SAP, ele é um sistema alemão, utilizado no mundo inteiro, tá certo? Existem outros sistemas aqui na nossa região, tal, nós comentamos sobre eles, tá certo? Então, eles nos ajudam muito, por isso é importante a gente ter o conceito na cabeça, tá certo? Por isso é bom depois vocês olharem novamente os conceitos e na próxima aula a gente vai estar fazendo alguns exercícios para ir clareando todas essas questões que vai surgindo com a matéria teórica. Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo. Então, não saiam da sala ainda não, fiquem aí, nós vamos conversar mais um pouquinho, e eu aproveito para fazer a chamada de vocês aqui, só um minuto.